Menina pobre, foi, humilhada por suas roupas remendadas. Mas ao ajudar um idoso rico que passava mal na calçada, sua vida mudou. Francisca acordava todos os dias com o barulho do rádio ligado, emitindo uma mistura de notícias tristes e músicas antigas que ecoavam pela casa. O pequeno apartamento na periferia da cidade estava sempre lotado de lembranças dolorosas e gritos abafados. As paredes desgastadas pareciam absorver cada palavra ríspida que seu pai, Pedro, proferia. Ele era um homem grande e imponente, e sua brutalidade tornava a vida de Francisca insuportável. Seus irmãos mais velhos, sempre absortos em seus próprios problemas, pareciam ignorar os gritos e as brigas, como se estivessem vivendo em um mundo separado do dela. Naquela manhã, após um café da manhã sem palavras e muito silêncio, Pedro decidiu que era hora de ventilar sua frustração. Francisca, você não vai sair com essa roupa rasgada de novo, vai? Já disse que não sou seu babá. Sua voz era um trovão que explodia dentro do pequeno espaço, reverberando entre as paredes. Francisca engoliu em seco, segurando a mochila com força, sentindo o olhar de reprovação do pai perfurar sua pele. Ela sempre se sentia como se estivesse em um ringue de boxe, onde os socos emocionais nunca cessavam. Mas é tudo que eu tenho, pai, ela respondeu, a voz trêmula, um misto de raiva e medo. A explosão de sentimentos no ar fez Pedro se levantar da mesa. Com um movimento brusco, ele atirou o prato de comida que estava à sua frente, fazendo com que as migalhas se espalhassem pelo chão como o próprio desespero da família. Se você não consegue se vestir como uma pessoa decente, então você não merece nada. E, com isso, ele saiu, deixando Francisca com o coração pesado. Após o confronto, ela se refugiou na cozinha. A culinária sempre fora seu escape, um lugar onde o calor e os aromas a transportavam para longe da realidade opressora. Enquanto a água fervia no fogão, ela se lembrou de sua irmã Luísa, que estava em casa, e sorriu ao pensar que poderia fazer algo especial para elas. Luísa sempre a apoiava, e a ideia de cozinhar algo gostoso a fazia sentir-se um pouco mais poderosa. Francisca começou a juntar os ingredientes: arroz, feijão e um pouco de carne moída. A mistura de sabores a fazia sonhar acordada com um futuro diferente, onde ela não precisaria mais se preocupar com os gritos e a violência do lar. Enquanto cortava os vegetais, ela fechava os olhos e imaginava uma vida em que pudesse cozinhar em uma grande cozinha, em vez de na pequena e caótica que conhecia. Com cada corte de faca, ela também cortava as amarras da vida que aprendiam. Quando o prato finalmente ficou pronto, a cozinha estava envolta em um aroma que lembrava amor e esperança. Luísa entrou, exausta após uma longa jornada de trabalho na lavanderia. Uau, você realmente se superou dessa vez, Fran. Isso está incrível, disse Luísa, com um sorriso genuíno que iluminou o rosto de Francisca. O calor do apoio da irmã era o que a mantinha unida, e naquele momento, ela sentiu que, mesmo em meio ao caos, havia espaço para um pouco de alegria. Juntas, elas sentaram-se à mesa, e enquanto comiam, Luísa começou a compartilhar histórias de suas próprias lutas. Ela falava sobre os dias difíceis na lavanderia, onde passava horas lidando com pilhas de roupas sujas e cheirando a produtos químicos. É duro, mas devemos nos manter fortes. Um dia, isso vai mudar, disse Luísa, segurando a mão de Francisca com força. Após o jantar, Francisca se isolou em seu quarto, o silêncio agora mais profundo. Olhando pela janela, ela refletiu sobre suas frustrações e esperanças. O desejo de escapar daquela vida sufocante ardia em seu coração. Um dia, pensou, eu vou encontrar uma maneira de ser livre. As lágrimas desceram por seu rosto enquanto ela sonhava com um futuro em que a cozinha não fosse apenas um refúgio, mas um lugar de realização. Em meio ao caos e à dor, Francisca decidiu que não desistiria de seus sonhos. Com a determinação silenciosa pulsando dentro dela, ela prometeu a si mesma que um dia deixaria aquela vida para trás, não importava o quanto fosse difícil. E assim, enquanto o mundo ao seu redor continuava em desordem, ela alimentava a esperança de um futuro melhor. Francisca acordou com o sol da manhã filtrando-se pelas cortinas de seu quarto. As memórias da noite anterior, repletas de risos e pratos saborosos, ainda dançavam em sua mente. A cozinha se tornará seu santuário, um lugar onde a mágica acontecia e onde, por algumas horas, as dificuldades da vida desapareciam. Com determinação, ela se dirigiu para a cozinha, disposta a criar algo novo, algo que pudesse fazer sua família sorrir novamente. Enquanto mexia os ingredientes, Francisca começou a experimentar novas receitas. A ideia de preparar um bolo de chocolate surgiu e, com ela, um sorriso largo se formou em seu rosto.
Se eu conseguir fazer isso, todos ficarão felizes, pensou, enquanto batia os ovos e misturava a massa com carinho. O cheiro doce que se espalhou pela casa era um sinal de que estava no caminho certo. Ela podia imaginar sua mãe Luísa sentando-se à mesa, deliciando-se com o bolo que ela tinha feito. A culinária se tornará seu maior refúgio, um escape das tensões familiares e das humilhações que enfrentava diariamente. Porém, a realidade se impôs assim que ela chegou à escola naquela manhã. Ao entrar na sala de aula, Francisca sentiu os olhares de reprovação. As conversas pararam abruptamente, e risadinhas começaram a ecoar por todo o ambiente. Olha só, Francisca, toda esfarrapada. Onde você arrumou essa roupa? Zombou uma de suas colegas, com um tom sarcástico que fazia o coração de Francisca se apertar. O grupo de meninas, sempre se achando superiores, cercou Francisca como se ela fosse uma presa fácil. Você nem sabe o que é moda. Aposto que sua família não tem dinheiro nem para comprar roupas novas. Outra voz gritou, seguida de risadas cruéis. A humilhação era sufocante, e Francisca desejou que o chão a engolisse. Sentindo-se pequena e invisível, ela tentou ignorar os comentários, mas a dor nas costas e o aperto no peito eram insuportáveis. As risadas pareciam ecoar em sua cabeça, fazendo-a sentir-se um lixo. Após o intervalo, um sentimento de desespero tomou conta de Francisca. Decidida a escapar daquela situação, ela se dirigiu à enfermaria da escola. A enfermeira, Dona Rita, sempre foi uma figura acolhedora, alguém em quem ela podia confiar. Ao entrar, Francisca encontrou Dona Rita organizando alguns medicamentos. Ao ver a expressão triste de Francisca, a enfermeira imediatamente percebeu que algo estava errado. Oi, minha querida, o que aconteceu? Você parece preocupada, disse Dona Rita, com um olhar caloroso. Francisca hesitou, mas as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. As meninas, elas me humilharam de novo. Eu só queria ser normal, como elas, confessou, enquanto o peso das palavras deixava seu coração mais leve, mas a dor ainda persistia. Dona Rita puxou uma cadeira e gesticulou para que Francisca se sentasse. Ouça, querida, todos têm suas lutas. E o que importa é quem você é por dentro. Ninguém pode tirar seus sonhos de você. Nunca se esqueça disso, a enfermeira falou, com sinceridade. As palavras de Dona Rita penetraram profundamente no coração de Francisca, reacendendo uma pequena chama de esperança. No fim do dia, quando Francisca chegou em casa, encontrou sua mãe sentada à mesa, com o olhar cansado. Elas costumavam ter longas conversas sobre o futuro e os sonhos de Francisca, mas o peso da realidade muitas vezes tornava esses momentos difíceis. Mãe, você acha que um dia posso ser uma chefe de verdade? Perguntou Francisca, tentando conter as emoções que fervilhavam dentro dela. Sua mãe sorriu, embora os olhos revelassem suas próprias preocupações. Filha, você tem um talento incrível. E eu sempre estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Nunca desista dos seus sonhos. Sua mãe respondeu, com firmeza. Essas palavras eram um bálsamo para o coração machucado de Francisca. A conexão entre elas se fortalecia a cada conversa, como um elo invisível que as unia em meio às tempestades que enfrentavam. Enquanto a noite caía, Francisca olhou para a cozinha e decidiu que iria fazer o bolo de chocolate que havia sonhado. O ato de cozinhar transformava suas lágrimas em esperança, e ela sabia que, independentemente das dificuldades, sempre haveria um espaço seguro no qual pudesse se expressar. Em meio aos desafios da vida, a culinária era sua tábua de salvação, um futuro repleto de possibilidades. E assim, mesmo diante da dor, Francisca manteve acesa a chama da resiliência, sonhando com um dia em que suas criações poderiam brilhar no mundo. O dia tinha começado como qualquer outro. Francisca saiu da escola, ainda com o eco das risadas cruéis de seus colegas reverberando em sua mente. Ela estava cansada, mas determinada a voltar para casa e se concentrar na sua paixão pela culinária. Com o peso dos livros em suas costas, ela caminhava pelas ruas da periferia, pensando no bolo que havia prometido a si mesma fazer naquela noite. Ao virar uma esquina, um cenário inesperado a aguardava. No meio da calçada, havia um homem caído, aparentemente bêbado. Os transeuntes passavam sem dar atenção, mas algo no jeito como ele se contorcia chamou a atenção de Francisca. Aproxime-se, o coração acelerado, ela percebeu que o homem estava consciente, mas sua condição era crítica. Com a experiência de ter ajudado sua mãe em situações de emergência, ela não hesitou. Posso ajudá-lo, disse, já em movimento. Francisca se agachou ao lado do homem.
tentando avaliá-lo. Ele tinha uma aparência desgastada, os cabelos bagunçados e a roupa de marca que, de tão suja, não parecia digna de um milionário. "O que aconteceu?" ela perguntou, a voz firme apesar do nervosismo que a envolvia. Só preciso de um tempo", ele murmurou, os olhos meio fechados. Era visível que ele estava em um estado lamentável, mas Francisca não tinha tempo a perder. O instinto de sobrevivência falava mais alto. Ela rapidamente pegou seu celular e discou para a ambulância, explicando a situação enquanto observava o homem. Ele a encarou com uma mistura de confusão e gratidão. "Você não precisa fazer isso", ele tentou protestar, mas Francisca não se deixou intimidar. "Você precisa de ajuda, e eu vou garantir que a tenha", respondeu, com determinação. As palavras brotavam dela como uma lufada de ar fresco em meio ao caos. Enquanto esperavam, os dois trocaram algumas palavras. Ele se apresentou como Glauco, um nome que Francisca já havia ouvido, mas não associava a um homem caído na calçada. "E você, quem é?" ele questionou, tentando se levantar, mas sem sucesso. "Sou apenas uma estudante, tentando encontrar meu caminho", Francisca respondeu, sentindo-se um pouco nervosa na presença dele. "E você? O que faz aqui?" perguntou, buscando entender a situação do homem que, a princípio, parecia ter tudo. "Um dia eu tinha tudo. Agora, só me resta isso", Glauco disse, acenando para a calçada ao redor. Havia uma tristeza em sua voz que Francisca reconheceu. Ela viu que, assim como ela, ele também lutava contra suas próprias tempestades, mesmo que de uma maneira completamente diferente. "Às vezes, a vida nos derruba de maneiras inesperadas", Francisca disse, sua sinceridade penetrando no ambiente pesado. Glauco observava, admirado com a coragem e a compaixão dela. Logo, sirenes puderam ser ouvidas ao longe, e o coração de Francisca aliviou ao ver a ambulância se aproximando. Assim que os paramédicos chegaram, ela se afastou, permitindo que eles assumissem o controle da situação. Glauco, ainda agradecido, olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e respeito. "Você é incrível. Não sei o que teria acontecido se você não estivesse aqui", ele disse, antes de ser levado para a ambulância. A cena deixou uma marca profunda em Francisca. Ao voltar para casa, seu coração ainda pulsava com a adrenalina da experiência. Ela não apenas havia ajudado alguém, mas também havia reconhecido a força que possuía. Ao entrar no pequeno apartamento, encontrou Luísa na sala, jogando-se no sofá e fazendo o dever de casa. "Francisca, como foi seu dia?", perguntou, olhando para ela com curiosidade. "Você não vai acreditar no que aconteceu", Francisca exclamou, ainda com o calor da emoção em seu corpo. Contou a Luísa sobre o encontro com Glauco, a queda dele como ela havia chamado a ambulância. A expressão de Luísa se iluminou. "Esse Glauco? O milionário? Você fez isso? Isso é incrível. Fran, quem sabe isso não mude tudo para nós", Luísa disse, os olhos brilhando com a esperança que Francisca tinha guardado. Francisca sorriu, mas uma parte dela ainda estava assustada com a ideia de que tudo pudesse mudar. No entanto, a semente de esperança que havia sido plantada em seu coração naquele dia começava a germinar. Ela percebeu que o destino poderia ter planos diferentes para ela, e que sua coragem poderia abrir portas que ela jamais havia imaginado. Enquanto se preparava para fazer o bolo prometido, uma sensação de empolgação e expectativa tomava conta dela. A vida poderia finalmente estar prestes a mudar. A vida de Francisca nunca mais seria a mesma após aquele encontro inesperado com Glauco. O calor da sua determinação ainda ardia dentro dela, mas a ideia de que poderia ter uma chance real de mudar seu destino parecia surreal. O dia em que ele a visitou após sua recuperação parecia ter chegado rapidamente. A batida na porta fez estremecer. Seu coração disparou com uma mistura de ansiedade e expectativa. Quando abriu a porta, lá estava Glauco, com uma aparência mais recuperada e uma expressão de gratidão nos olhos. "Oi, Francisca. Como você está?", ele disse com um sorriso que iluminou o ambiente. Ela o convidou para entrar, sentindo-se um pouco nervosa. Ele estava ali, na sua casa simples, e a presença dele era tão imponente que fazia tudo parecer ainda menor. Sentaram-se na pequena sala, onde a decoração modesta falava de sacrifícios e amor familiar. "Quero agradecer novamente por me ajudar naquela noite", começou Glauco, sua voz grave e sincera. "Se não fosse você, não sei como teria acabado. Eu realmente aprecio isso." Francisca sorriu timidamente, suas mãos nervosas brincando com a barra da camiseta.
A conversa rapidamente tomou um rumo inesperado quando Glauco revelou: eu gostaria de te fazer uma proposta. Estou abrindo um novo restaurante e preciso de alguém com seu talento na cozinha. O que acha de trabalhar comigo como chefe? As palavras dele deixaram Francisca em estado de choque. Um emprego no restaurante de um milionário? Era algo que ela nunca tinha imaginado. Mas, à medida que a proposta se formava em sua mente, uma onda de insegurança a invadiu. Eu não sei, Glauco. Sou apenas uma estudante. Não sei se sou boa o suficiente para isso. O medo de não se encaixar no mundo de Glauco a paralisou. Você tem um dom, Francisca. Eu vi isso naquela noite. Sua coragem e seu talento merecem ser reconhecidos. Ele respondeu, sua voz encorajadora, mas Francisca ainda não estava convencida. Eu não sei como lidar com tudo isso. E se eu fracassar? E se não me aceitarem? Ela questionou, a insegurança transparecendo em sua voz. Quando Glauco se despediu, Francisca se viu presa em um turbilhão de pensamentos. Ao entrar no quarto, sentou-se na cama e ligou a pequena TV que tinha. As imagens dançavam na tela, mas sua mente estava longe. O que essa oportunidade significaria? Ela olhou pela janela e viu crianças brincando na rua, a simplicidade de suas vidas contrastando com o que ela poderia ter. Naquela noite, sua mãe chegou do trabalho exausta, o rosto cansado marcado pelas dificuldades do dia. Ao ouvir sobre a proposta de Glauco, a expressão da mãe mudou, mas não de uma forma que Francisca esperava. Francisca, você precisa ter cuidado. Ele é um homem rico, e nós sabemos como o mundo dele é diferente do nosso. Pode ser perigoso se envolver com pessoas assim, disse sua mãe, a preocupação evidente em sua voz. Mas mãe, isso é uma chance de mudar tudo para nós. Eu poderia ajudar a família, ter um futuro melhor, Francisca respondeu, sentindo a tensão crescer. Não estou dizendo que você não deve sonhar, mas tenha cuidado para não se machucar, a mãe insistiu, seus olhos transmitindo o peso das experiências que enfrentaram. Após aquela conversa, Francisca se afastou e decidiu sair para respirar um pouco. Caminhou até a lavanderia, onde sua mãe e ela trabalhavam, agora vazio e silencioso. As máquinas paradas pareciam refletir seu próprio estado de espírito. Sentou-se em uma cadeira e começou a refletir sobre a proposta. E se essa oportunidade realmente mudasse sua vida? A ideia de se tornar uma chefe não era apenas um sonho, era uma possibilidade concreta agora. Ela pensou nas noites em que passava na cozinha, criando pratos que faziam sua família sorrir, e a ideia de fazer isso para os outros a animava. Determinada a não deixar a insegurança dominar, ela tomou uma decisão. Com o coração acelerado e a mente focada, ela decidiu que aceitaria a oferta de Glauco. Ele havia acreditado nela, e agora era sua vez de acreditar em si mesma. Eu vou mudar meu destino, prometeu a si mesma enquanto olhava pela janela. A luz do luar parecia brilhar mais intensamente, como se celebrasse a nova esperança que havia nascido dentro dela. Na manhã seguinte, com um novo senso de propósito, Francisca vestiu-se e se preparou para o que estava por vir. A vida estava prestes a mudar de maneira que ela nunca poderia imaginar. E enquanto o sol nascia, trazendo consigo um novo dia, Francisca sentiu que a esperança estava finalmente ao seu alcance. Francisca acordou cedo, a adrenalina correndo em suas veias. Era seu primeiro dia de trabalho no restaurante de Glauco, e a emoção misturava-se com um medo palpável. Ao olhar-se no espelho, viu uma jovem cheia de esperanças, mas também uma mulher que carregava cicatrizes de uma vida de dificuldades. Ela se vestiu com cuidado, escolhendo uma blusa simples e uma calça que não revelava muito, mas que a fazia sentir-se um pouco mais confiante. Ao entrar no restaurante, o ambiente a envolveu com aromas que pareciam dançar no ar. Mas logo a euforia se desfez quando notou os olhares de desprezo dos outros funcionários. O murmurinho se espalhou quando ela cruzou a sala, como se sua presença fosse um intruso no mundo que eles consideravam sagrado. Francisca sentiu o estômago apertar, mas respirou fundo e se lembrou de que estava ali para mudar sua vida. Enquanto ela se dirigia à cozinha, um colega a interceptou. Olha quem chegou! A faxineira que quer ser chefe, ele disse, um sorriso sarcástico nos lábios. O riso de outros ecoou ao redor, e a humilhação a atingiu como um soco no estômago. Francisca forçou um sorriso, tentando ignorá-lo, mas as palavras dele a acompanharam enquanto ela se afastava. Lembrou-se de todas as vezes que havia sido alvo de zombarias na escola, e isso aumentou sua insegurança. Ao entrar na cozinha, o calor e a agitação a cercaram. Chefes e ajudantes corriam de um lado para o outro, e a atmosfera era carregada de intensidade.
Francisca se instalou em sua estação, determinada a mostrar seu talento. Pegou uma frigideira e começou a trabalhar, as memórias da infância surgindo em sua mente, a cozinha de casa, o cheiro do tempero da mãe, o sorriso de sua irmã Luísa ao experimentar suas criações. Enquanto picava cebolas e tomates, a inspiração tomou conta dela. Começou a criar um prato que unia o sabor simples e acolhedor da sua infância com um toque de sofisticação que ela havia visto em programas de culinária. O tempo voou, e, antes que percebesse, ela havia terminado. Ao apresentar o prato, sentiu uma onda de nervosismo. Espero que eles gostem, sussurrou para si mesma. No entanto, mesmo enquanto o prato era colocado na mesa, o eco das risadas do colega ressoava em sua mente. E se não for bom o suficiente? E se eles rirem de mim de novo? As dúvidas se acumularam, e, por um momento, ela se questionou se realmente pertencia àquele mundo. Foi então que Glauco entrou na cozinha. Ele observou atentamente enquanto os outros chefes degustavam o prato que Francisca havia preparado. Quando ele deu uma mordida, o silêncio tomou conta do ambiente. Todos os olhares se voltaram para ele. A tensão era palpável. Glauco fechou os olhos por um instante e, em seguida, abriu um sorriso genuíno. Francisca, isso está incrível. A combinação de sabores é excepcional. A elogio soou como música para seus ouvidos. Um impulso de confiança tomou conta dela, como se uma luz tivesse sido acesa dentro de seu coração. Francisca não pôde evitar um sorriso tímido que brotou em seu rosto. As palavras de Glauco eram uma validação, um reconhecimento que ela havia buscado por tanto tempo. Mas, enquanto a felicidade se espalhava por sua alma, o colega que havia menosprezado não perdeu tempo em disparar. Um prato não faz de você uma chefe. Você é só uma menina pobre que se acha especial. As palavras cortantes a atingiram de novo, mas, dessa vez, Francisca respirou fundo e decidiu que não deixaria que aquilo a derrubasse. Não sou especial, mas tenho o direito de sonhar e lutar pelo que quero, ela respondeu, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. O colega ficou sem palavras, e os outros, em sua maioria, estavam mais surpresos com a coragem dela do que com a provocação. A jornada estava apenas começando, e, apesar das dificuldades, Francisca estava decidida a provar seu valor. Com a aprovação de Glauco como combustível, ela sentiu que estava mais perto de realizar seus sonhos. Ela não seria apenas a menina da periferia, seria uma chefe respeitada, uma mulher capaz de mudar sua vida e a da sua família. O dia continuou, e, embora os desafios ainda estivessem à sua frente, Francisca estava pronta para enfrentá-los. Com cada prato que criava, ela se sentia mais forte, mais determinada. Sua vida estava mudando, e ela estava decidida a não deixar ninguém apagar a chama da sua esperança. O sino da escola tocou, e Francisca caminhou pelos corredores, o peso das olhadas a sufocando como um manto pesado. As risadas, os sussurros maldosos e os olhares de desprezo dos colegas pareciam ressurgir, trazendo à tona uma humilhação que ela pensava ter deixado para trás. A memória do seu primeiro dia no restaurante, onde havia sido elogiada, agora parecia distante, ofuscada pela frieza das interações na escola. Olha quem voltou, a chefe da periferia. Um grupo de meninas passou por ela, suas vozes cheias de escárnio. Francisca sentiu o rosto queimar, e a vontade de desviar o olhar e sair correndo foi quase irresistível. Mas, em vez disso, ela ergueu a cabeça e continuou, respirando fundo para não deixar que as lágrimas surgissem. No intervalo, procurou por Luísa. Assim que a encontrou, Francisca correu para ela, envolveu-a em um abraço apertado e deixou que a insegurança se desdobrasse. Sinto como se estivesse voltando para o fundo do poço. Porque eu não consigo simplesmente ignorá-los? Luísa olhou nos olhos, seu olhar cheio de preocupação e amor. Porque você é humana, e isso é normal. Mas você é muito mais forte do que eles. Lembre-se de quem você é, de onde você veio. Não deixe que eles a derrubem. As palavras da irmã foram um bálsamo para a alma de Francisca, mas a dúvida ainda assombrava sua mente. E se eu não conseguir? E se eu não for boa o suficiente? Às vezes, sinto que tudo isso é apenas um sonho, e que logo vou acordar e voltar para minha antiga vida. Luísa segurou as mãos de Francisca, olhando-a diretamente nos olhos. Então faça o sonho acontecer. Fran, você já começou, e você tem talento. Não deixe que a opinião deles a impeça de brilhar. Mas, mesmo com o apoio da irmã, a crítica negativa que ela receberá no restaurante ecoava em sua mente. Um chefe mais experiente havia feito uma observação cortante sobre um dos seus pratos,
dizendo que era simplista demais para o nível do restaurante. A insegurança se instalou novamente, e a ideia de desistir começou a parecer tentadora. Naquela tarde, após a escola, Francisca decidiu visitar a enfermeira. A enfermaria era um lugar onde ela se sentia segura, longe da crueldade dos alunos. Ao entrar, encontrou a enfermeira organizando alguns medicamentos, e ao vê-la, a mulher sorriu calorosamente. "Francisca, querida, como você está hoje?", perguntou a enfermeira, com um olhar de preocupação genuína. "Na verdade, não tão bem", Francisca respondeu, sentando-se em uma das cadeiras. "Sinto que estou lutando contra um mundo que não quer que eu exista. No restaurante, eu pensei que poderia ter uma chance, mas agora sinto que estou apenas decepcionando a todos, inclusive a mim mesma." A enfermeira se aproximou, sentando-se ao lado dela. "Você é uma jovem incrível, e todos nós passamos por momentos de dúvida. Lembre-se de que o que importa é a sua paixão e a determinação que você tem dentro de si. Não deixe que as palavras de outras pessoas definam quem você é." Francisca absorveu as palavras da enfermeira, refletindo sobre tudo o que havia vivido. "Eu quero ser uma chefe, eu quero mudar minha vida e a da minha família. Mas e se eu falhar? Falhar é parte do processo, querida. O que define você não é o que acontece quando você cai, mas como você se levanta. Cada erro é uma oportunidade para aprender e crescer. E você não está sozinha. Lembre-se de que você tem sua família e suas paixões a seu lado." Com um novo ânimo brotando dentro dela, Francisca sentiu que a escuridão começava a se dissipar. Ela percebeu que, apesar das dificuldades, a resiliência e a determinação que Luísa e a enfermeira mencionaram eram suas melhores armas. Quando deixou a enfermaria, uma onda de coragem a envolveu. Não permitiria que as inseguranças e a crítica a derrubassem. Em vez disso, decidiu enfrentar seus medos e lutar pelo futuro que tanto desejava. Com cada passo que dava, Francisca sentia a força crescendo dentro dela, determinada a não se deixar abater. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, ela fez um pacto consigo mesma: não desistir, não importa quão difícil as coisas ficassem. O caminho à frente seria desafiador, mas ela estava pronta para enfrentá-lo, armada com a esperança e a força das suas lutas. O sol estava alto no céu quando Francisca decidiu dar uma volta pelo bairro. O ar estava fresco, e o canto dos pássaros parecia um convite à liberdade que ela tanto ansiava. No entanto, enquanto caminhava pelas ruas conhecidas, um encontro inesperado virou seu dia de cabeça para baixo. Ao passar por uma esquina, encontrou-se cara a cara com Rafael, um antigo colega de escola. A expressão de desprezo no rosto dele foi instantânea. "Olha quem está aqui!" A futura chefe, que ainda não consegue nem manter um prato em pé, ele disparou, rindo com um grupo de amigos. As palavras cortantes dela eram como facadas, reabrindo feridas que Francisca pensava ter cicatrizado. Ela forçou um sorriso, mas por dentro, sua confiança se despedaçava. "Oi", Rafael murmurou, tentando manter a compostura enquanto o grupo se afastava, ainda rindo e cochichando. A sensação de inadequação tomou conta dela, fazendo com que as memórias de bullying e desprezo na escola retornassem com força total. Sentiu a umidade nos olhos, mas não iria chorar na frente dele. Precisava ser forte. Ao se afastar, Francisca parou em uma pequena praça, buscando ar puro para acalmar seu coração acelerado. Ela se lembrou de todos os momentos em que se sentiu pequena, impotente diante de palavras cruéis. Por que era tão difícil se libertar do passado? As dúvidas começaram a assolar sua mente, fazendo-a questionar se realmente pertencia ao mundo da culinária ou se seus sonhos eram apenas ilusões. "Francisca!" Uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Era Glauco, que se aproximava com um olhar preocupado. "O que aconteceu? Você pareceu perdida." Ela hesitou por um momento antes de se abrir. "Encontrei um conhecido da escola. Ele me lembrou de quem eu costumava ser. Não sei se sou forte o suficiente para lidar com isso. Às vezes, sinto que as pessoas apenas veem o que estão dispostas a ver." Glauco a olhou nos olhos, a sinceridade dele a tocou. "Você não é mais a mesma pessoa, Francisca. O que importa é quem você se tornou e quem você está se tornando. Não deixe que o desprezo de alguém defina seu valor." As palavras dele penetraram sua alma. "Mas é difícil, Glauco. Às vezes, parece que nada mudou e que estou sempre lutando contra as mesmas coisas. Eu também enfrentei desafios na vida. Lembro-me de um momento em que pensei que tudo estava perdido, mas percebi que a verdadeira força vem de dentro,
e que as opiniões dos outros não têm poder sobre quem somos. Você tem o talento, e a determinação que eu vejo em você é inspiradora. Francisca sentiu uma onda de esperança crescendo em seu coração. A forma como Glauco falava dela, como se realmente visse seu potencial, fez com que uma pequena luz começasse a brilhar dentro dela novamente. Você realmente acha que eu posso fazer isso? Eu não acho. Eu sei. Você é mais capaz do que imagina. Agora, vá em frente e prove isso para você mesma. A determinação de Glauco reacendeu algo em Francisca. Ela percebeu que precisava parar de se importar com as vozes negativas que a cercavam e começar a acreditar em seu próprio valor. As palavras de apoio dela ecoavam em sua mente como um mantra. Você é mais capaz do que imagina. Assim que a conversa chegou ao fim, Francisca sentiu-se renovada. Com um novo foco, decidiu que não permitiria que o passado a arrastasse para baixo. Ao invés disso, se concentraria em suas obrigações e na paixão que a movia. Glauco sorriu, satisfeito ao ver a mudança em Francisca. Se precisar de algo, estarei por aqui. Lembre-se de que você não está sozinha. Com um aceno de cabeça e um sorriso que se formava lentamente, Francisca respondeu: Obrigada, Glauco. Eu vou lembrar disso. Enquanto ele se afastava, Francisca se sentiu leve. Com cada passo que dava em direção ao restaurante, uma nova confiança se estabelecia em seu coração. Aquela experiência a fortaleceu. Ela era mais do que os rótulos que outros lhe impunham. Estava determinada a seguir em frente, não se deixar abalar pelas críticas e focar no que realmente amava: a culinária. Em sua mente, a imagem de um prato perfeito se formava, e ela sabia que tinha o que era preciso para realizá-lo. Os desafios estavam longe de acabar, mas agora, Francisca estava pronta para enfrentá-los de cabeça erguida. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, mas o ambiente dentro do pequeno apartamento de Francisca estava longe de ser sereno. O cheiro de comida que emanava da cozinha se misturava com o cheiro de tensão no ar. O dia havia sido difícil no restaurante, e ela mal conseguia esperar para encontrar um pouco de paz em casa. Contudo, seu pai, sentado à mesa com os irmãos, era uma tempestade prestes a eclodir. Olha quem chegou! A grande chefe que ainda não ganhou nada, seu pai gritou, a ironia em suas palavras cortando como uma lâmina. Você ainda acha que vai ser alguém? É só uma menina com sonhos impossíveis. Francisca sentiu a raiva borbulhar dentro dela. Eu estou trabalhando duro. Pai, não é como você pensa. Tenho um emprego que amo. Sua voz tremia, mas a determinação não deixava que a insegurança dominasse. Amor? Você realmente acha que cozinha para os ricos faz de você alguém? É uma perda de tempo. A vida é dura, e você precisa acordar para isso. Ele se levantou, a fúria evidente em seu rosto. A discussão escalou rapidamente. As palavras trocadas foram como socos, cada uma mais dolorosa que a anterior. Os irmãos, em silêncio, observavam, mas a indiferença deles só piorava a situação. Francisca se sentia cada vez mais isolada, como se estivesse em um campo de batalha sozinha. Você não sabe nada sobre mim. Sobre o que eu quero. Acha que eu sou igual a você? Ela gritou, sentindo as lágrimas se acumularem, mas se esforçando para não deixá-las cair. Eu não vou viver nessa prisão que você criou. O silêncio que se seguiu foi pesado. O olhar do pai se endureceu, e a raiva deu lugar à frustração. Você pode sair, mas a vida lá fora é cruel. Lembre-se de quem você é e de onde veio. Ninguém vai te ajudar. Assim que a briga terminou, Francisca se retirou para o quarto, o coração acelerado e a cabeça cheia de pensamentos confusos. Como sua vida havia chegado a esse ponto? Ela se sentou na beirada da cama, a mente um turbilhão de frustrações e medos. A toxicidade do lar a sufocava, e as palavras do pai ressoavam como um eco interminável em sua mente. Após um tempo, Luísa entrou no quarto, seu rosto preocupado. Francisca, você está bem? A preocupação da irmã era palpável. Eu não sei, Luísa. Eu não aguento mais isso. Sinto que estou lutando contra todos, até mesmo dentro da minha própria casa. Às vezes, só queria poder deixar tudo isso para trás, Francisca desabafou. A dor em sua voz era clara. Luísa se sentou ao lado dela, envolvendo-a em um abraço. Eu entendo, mas temos que pensar na mamãe. Ela precisa de nós aqui. Eu sei que é difícil, mas não podemos abandoná-la. Mas e eu? E meus sonhos? É como se eu estivesse presa,
Sem saída, Francisca disse, a voz embargada. Você vai conseguir, mas precisa ser forte. Não deixe que ele a faça desistir. Você é tão talentosa. Não podemos permitir que ele nos derrube, Luísa respondeu, segurando a mão da irmã. Nesse momento de vulnerabilidade, uma conexão intensa se formou entre as irmãs. Francisca olhou nos olhos de Luísa e viu amor e preocupação. Elas eram um time, lutando juntas contra a adversidade que parecia interminável. A conversa com Luísa não trouxe todas as respostas, mas fez Francisca perceber que não estava sozinha. E, mesmo com as dificuldades que enfrentavam, o apoio mútuo poderia ser a chave para superar os desafios. Mais tarde, quando sua mãe entrou no quarto, o clima já era mais ameno. Oi, meninas, ela disse suavemente, percebendo a tensão no ar. Eu não quero que briguem. A vida é difícil, mas nós somos uma família, precisamos nos apoiar. Francisca olhou para a mãe, pela primeira vez, viu a fragilidade dela. Eu só quero ser feliz, mãe. Quero que você também seja. Estou tentando, mas às vezes sinto que é tudo em vão. A mãe a puxou para mais perto, envolvendo-a em um abraço apertado. Eu também estou lutando, minha querida, mas prometo que estarei aqui para você. Sempre. Vamos juntas enfrentar isso. Você tem talento, e eu acredito em você. As palavras de conforto da mãe foram um bálsamo para o coração de Francisca. Ela fechou os olhos e respirou fundo, sentindo a força e a ternura naquele momento. Apesar de tudo, havia amor. E com amor, havia esperança. Francisca sabia que a luta não havia terminado, mas agora tinha um novo motivo para seguir em frente. Com o apoio de Luísa e de sua mãe, ela decidiu que não permitiria que a toxicidade do ambiente familiar a impedisse de lutar por seus sonhos. O caminho à frente seria difícil, mas ela estava disposta a enfrentá-lo de cabeça erguida, sabendo que, mesmo nas horas mais sombrias, havia um fio de esperança que poderia iluminá-la. O aroma intenso de temperos e ingredientes frescos preenchia o ar do restaurante, mas Francisca sentia um peso esmagador em seu peito. O dia havia começado com promessas de criatividade, mas rapidamente se transformou em um mar de críticas e pressão. Seu chefe, Marco, um chefe renomado e exigente, havia colocado um desafio para a equipe: criar um prato que representasse a nova identidade do restaurante, e a responsabilidade recaiu sobre ela. O que você está pensando, Francisca? Marco disparou, sua voz cortante ecoando pelo ambiente. Isso é uma mera tentativa. Você precisa entender que não é só cozinhar. É sobre apresentar uma obra-prima. O que você fez até agora é inaceitável. As palavras dele eram como facadas, e ela sentiu o calor das lágrimas se acumularem em seus olhos. Como poderia competir com chefes que tinham experiência e confiança? A dúvida começou a invadi-la, e, em um momento de solidão em um canto da cozinha, Francisca se perguntou se realmente tinha o que era preciso para seguir seus sonhos. Sentada em um banco, longe do burburinho do restaurante, ela olhou pela janela. A rua movimentada lá fora parecia um mundo tão distante, tão cheio de possibilidades, e, por um instante, considerou desistir. Desistir do restaurante, desistir da culinária, desistir de tudo. A pressão parecia opressora, e a vontade de voltar para casa, para a segurança da família, era forte. Mas, ao fechar os olhos, lembrou-se das promessas que fizera. Lembrou-se das noites passadas cozinhando com sua mãe, dos risos compartilhados, e das lágrimas que sua irmã havia enxugado. Lembrou-se do apoio que Luísa e sua mãe lhe deram quando tudo parecia perdido. Ela não podia deixar que o medo a derrotasse. Tomando uma respiração profunda, Francisca levantou-se. O coração ainda pulsava acelerado, mas agora havia uma determinação fervilhante dentro dela. Ela decidiu que, ao invés de recuar, iria confrontar Marco. Ela tinha que mostrar a si mesma e a ele que era capaz. Retornando à cozinha, a adrenalina começou a fluir. Com a voz firme, Francisca se dirigiu a Marco. Posso não ter a experiência que você tem, mas tenho paixão e criatividade. Eu quero mostrar que posso fazer algo especial. Dê-me uma chance para mostrar meu verdadeiro potencial. Marco a olhou surpreso, mas seu olhar era inabalável. Você acha que pode desafiar minha autoridade? Você não tem o que é preciso. O desafio ecoou pela cozinha. Ela não poderia permitir que ele a derrubasse. Não estou desafiando você. Estou me desafiando. Quero aprender, crescer, e isso significa que preciso ser ouvida. Este é o meu sonho, e não vou desistir dele tão facilmente.
A tensão pairou no ar, e os colegas pararam para observar o confronto. Um murmúrio percorreu a cozinha, e alguns começaram a se mover, apoiando-a com olhares encorajadores. Para sua surpresa, alguns deles também estavam lutando contra o desprezo que Marco lhes infligia. Se você tem uma ideia, vamos ouvir, um dos chefes mais experientes disse, quebrando o gelo. Estamos todos aqui para aprender. Vamos ajudá-la. A mudança no ambiente era palpável. Marco parecia perder um pouco de seu poder, enquanto a equipe se unia ao redor de Francisca. O respeito que ela tanto desejava começou a emergir entre seus colegas, que viram sua força e determinação. Quando a reunião terminou, uma nova energia pulsava na cozinha. Francisca sentiu-se aliviada, embora ainda nervosa. O desafio ainda estava lá, mas agora não estava mais sozinha. A cada olhar encorajador, ela se sentia mais forte e mais determinada. No fundo, Francisca sabia que este momento não era apenas sobre um prato, mas sobre sua jornada, sua identidade e a luta por seus sonhos. Ela estava disposta a enfrentar o precipício, a dar um passo em frente e mostrar ao mundo, e a si mesma, do que era realmente capaz. Ao voltar para sua estação, ela começou a trabalhar, e as ideias começaram a fluir. Seus pratos, agora, eram mais do que apenas comida, eram a expressão de sua alma e de sua luta. Francisca sentiu a força que vinha da união e do apoio dos colegas, e, pela primeira vez, ela acreditou verdadeiramente que poderia brilhar. A noite no restaurante estava iluminada por lustres reluzentes, e um ar de expectativa pairava sobre a equipe. Um crítico gastronômico renomado estava prestes a fazer sua visita, e a tensão era palpável. Francisca sentia as borboletas em seu estômago, um misto de ansiedade e nervosismo que a acompanhava desde que chegou. O evento seria a oportunidade perfeita para mostrar seu talento, mas também poderia ser o seu maior desafio. Quando o crítico, um homem de semblante austero e olhar crítico, finalmente chegou, Francisca estava em sua estação, focada e determinada. Ao longo da noite, ela trabalhou incansavelmente, colocando sua paixão em cada prato que servia. Mas, mesmo com toda a sua dedicação, a pressão parecia esmagadora. Finalmente, o momento que todos temiam chegou. O crítico experimentou um dos pratos criados por Francisca. Ela observou cada movimento dele com o coração acelerado, esperando que sua criação fosse bem recebida. Mas, ao invés de um elogio, veio a decepção. Esse prato é uma tentativa frustrada de complexidade sem sabor, o crítico declarou, sua voz cortante. Se você realmente quer ser chefe, precisa entender que a culinária não é só sobre apresentação, mas sobre saber equilibrar os sabores. Isso aqui é apenas uma coleção de ingredientes sem propósito. As palavras dele a atingiram como um golpe, e um calor indesejado subiu por seu rosto. A humilhação a envolveu como uma manta pesada, trazendo à tona todas as inseguranças que tentará enterrar. Lembranças de seus dias na escola, as zombarias, e o desprezo que tantas vezes enfrentou voltaram à sua mente, inundando-a com um sentimento de inadequação. Eu sou uma fraude, pensou, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Quando a noite finalmente terminou, Francisca se retirou para os bastidores, seu coração pesado. Sentou-se em um canto escuro da cozinha, onde ninguém a pudesse ver, e deixou que as lágrimas escorressem. Ela se sentia perdida, como se todas as suas lutas tivessem sido em vão. A autoimagem que havia começado a construir desmoronava diante de seus olhos. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Glauco a encontrou. Ele se aproximou, percebendo a tensão em seu rosto e a tristeza em seus olhos. Francisca, disse-lhe suavemente, ajoelhando-se ao seu lado. O que aconteceu? Ela respirou fundo, tentando controlar a voz trêmula. Ele não gostou do meu prato, Glauco. Ele disse que eu não sou uma chefe, que eu sou uma fraude. Por que eu achei que poderia fazer isso? Glauco a olhou nos olhos, com uma expressão de profunda compreensão. Você é muito mais do que isso. Um crítico pode ter seu próprio paladar e opiniões, mas isso não define quem você é. Você superou tantas coisas. Francisca, olhe para tudo o que você já conquistou. Você é uma chefe talentosa, e ninguém pode tirar isso de você. As palavras dele tocaram uma parte dela que havia ficado dormente por tanto tempo. Ele tinha razão. O que importava não era uma única crítica, mas toda a jornada que a havia moldado. Você se levantou tantas vezes, enfrentou desafios que teriam derrubado qualquer um. Não deixe que um comentário a faça esquecer de quem você realmente é. Você tem o poder de seguir em frente, ele continuou, sua voz calorosa e encorajadora.
Francisca olhou para Glauco e, pela primeira vez naquela noite, uma pequena chama de determinação começou a reacender dentro dela. Sim, ela não poderia deixar que uma crítica definisse. A paixão pela culinária e o desejo de se tornar uma chefe não podiam ser apagados por palavras cruéis. Com um sorriso tímido, mas decidido, Francisca se levantou. Você está certo. Não vou deixar isso me derrubar. Vou aprender com isso e melhorar. A culinária é a minha vida, e eu não vou desistir tão facilmente. A decisão de persistir se estabeleceu em seu coração como uma promessa, e, à medida que saía da cozinha, sentiu-se mais forte. O caminho à frente seria desafiador, mas Francisca estava pronta para enfrentá-lo. Com o apoio de Glauco e a força que havia encontrado dentro de si mesma, ela estava determinada a reescrever sua história e mostrar ao mundo que a verdadeira grandeza se encontra na resiliência e na coragem de lutar por seus sonhos. À medida que os dias se transformavam em semanas, Francisca percebeu uma mudança no clima do restaurante. O ambiente, antes repleto de olhares de desprezo e comentários sussurrados, começava a se iluminar com um novo reconhecimento. A equipe começou a notar seu trabalho árduo e suas inovações culinárias, e isso acendeu uma centelha de esperança em seu coração. Era uma manhã ensolarada quando o chefe executivo convocou uma reunião para discutir o próximo projeto do restaurante, um evento especial que exigiria um menu inovador. Ao ouvir as instruções, Francisca sentiu um frio na barriga, mas, ao mesmo tempo, uma emoção pulsante. Quando o chefe perguntou quem estaria disposto a liderar a criação do novo menu, um silêncio pairou na sala. Sem hesitar, Francisca levantou a mão. Eu posso fazer isso, disse ela, sua voz firme, mas seu coração pulsava com uma mistura de ansiedade e determinação. O olhar do chefe se iluminou. Ótimo! Francisca, estou ansioso para ver o que você pode fazer. O resto da equipe começou a aplaudir timidamente, e, embora alguns ainda mantivessem suas reservas, Francisca sentiu um calor percorrer seu corpo. Era a primeira vez que alguém acreditava verdadeiramente em seu potencial. Nos dias seguintes, Francisca mergulhou de cabeça no projeto. Cada manhã, chegava cedo ao restaurante, esboçando ideias, testando combinações de sabores e criando pratos que refletissem suas experiências de vida. O trabalho não era fácil, mas a cada receita bem-sucedida, ela sentia a confiança crescer. E não apenas em si mesma. Seus colegas começaram a apoiá-la, oferecendo sugestões e encorajamento. O antigo desprezo dava lugar a laços de camaradagem, e, aos poucos, Francisca se sentia parte daquela equipe. Durante uma pausa no trabalho, ela estava na cozinha quando notou um grupo de colegas conversando animadamente. Um deles, Miguel, um chefe pasteleiro que sempre fora um pouco distante, se aproximou. Você sabe, o seu último prato estava incrível. A combinação de sabores estava muito bem equilibrada. Posso te ajudar a testar algumas sobremesas? A surpresa de Francisca era palpável. Claro! Isso seria ótimo! A parceria com Miguel não apenas a ajudou a desenvolver sobremesas deliciosas, mas também a aproximou de outros membros da equipe, criando um ambiente de colaboração e aprendizado. Enquanto isso, sua vida fora do restaurante também estava mudando. Em uma visita inesperada, sua mãe e Luísa apareceram durante o horário de trabalho. Quando entraram no restaurante, os olhos de Francisca brilharam ao ver suas faces familiares. Ela se sentiu orgulhosa ao mostrar-lhes o espaço onde estava construindo seus sonhos. Estou tão orgulhosa de você, minha filha, disse sua mãe, enquanto observava Francisca em ação. Luísa, cheia de entusiasmo, acrescentou, eu sabia que você ia arrasar. Olha como todos estão te apoiando. Aquelas palavras aqueceram o coração de Francisca, e ela percebeu o quanto havia crescido desde sua chegada ao restaurante. Seus medos e inseguranças, que uma vez dominaram sua vida, estavam se dissipando. Naquele momento, ela vislumbrou um futuro melhor, um que estava lentamente se desdobrando diante dela, longe das sombras de sua infância. Em uma noite especialmente importante, Francisca se reuniu com a equipe para apresentar o novo menu que havia criado. Com cada prato que explicava, sentiu a excitação crescer. Os olhares da equipe estavam fixos nela, e ela sabia que tinha a oportunidade de brilhar. Ao final da apresentação, aplausos ressoaram por toda a sala, e uma onda de alívio e orgulho a envolveu. Você fez isso, Francisca. Essa é a sua nova oportunidade, disse Glauco, que estava presente para apoiá-la. O calor em seu peito fez com que ela percebesse que estava não apenas criando pratos, mas também construindo um novo capítulo em sua vida, um capítulo repleto de oportunidades, amizade e crescimento.
E assim, em meio a risos e calor humano, Francisca percebeu que estava finalmente vivendo a vida que sempre desejou. Com determinação renovada e cercada de amor, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro lhe reservasse. A luz do sol iluminava a cidade com calor vibrante, e o ar estava impregnado de expectativa. Hoje era o dia da inauguração do novo restaurante de Francisca, o sonho que ela e sua família sempre almejaram. Após meses de trabalho duro, planejamentos e noites sem dormir, finalmente chegará o momento de abrir as portas de seu próprio espaço, um lugar que representava não apenas seu talento, mas também a resiliência e a união familiar que a sustentaram durante todos os desafios. Enquanto os convidados começavam a chegar, Francisca sentia uma mistura de nervosismo e empolgação. Ao olhar para sua mãe e Luísa, que a ajudavam com os últimos detalhes, ela percebeu que aquela realização era uma vitória compartilhada. Estamos prestes a fazer história, disse Luísa, segurando a mão da irmã com um sorriso encorajador. O ambiente estava decorado com flores frescas e aromas que dançavam no ar, prometendo uma experiência culinária inesquecível. Francisca passou os dedos pelas mesas meticulosamente arrumadas, lembrando-se das dificuldades que enfrentou para chegar até aqui. Cada prato que ela preparou, cada crítica que superou, cada lágrima derramada, tudo parecia valer a pena agora. A cerimônia começou, e uma pequena multidão se reuniu na entrada do restaurante. Os olhares estavam cheios de curiosidade e entusiasmo. Quando o momento de abrir oficialmente as portas chegou, Francisca tomou um profundo fôlego e puxou a fita, enquanto aplausos irromperam ao seu redor. Bem-vindos ao nosso restaurante. Estamos ansiosos para compartilhar nossas paixões culinárias com vocês. Conforme os convidados entravam, a família de Francisca se uniu ao seu lado. Ela podia sentir a emoção pulsando em seu coração enquanto todos se acomodavam e admiravam o espaço que haviam criado juntos. As risadas e os sussurros enchiam o ar, enquanto as mesas se preenchiam com amigos e familiares, todos prontos para experimentar o que ela tinha preparado. À medida que os pratos começavam a ser servidos, Francisca observou as expressões de alegria nos rostos de seus convidados. Cada garfada era acompanhada por sorrisos e elogios, um testemunho de seu trabalho árduo. No meio do movimento, uma presença familiar se destacou. Glauco entrou, e seu olhar encontrou o de Francisca. Ele caminhou em sua direção, um sorriso de orgulho no rosto. Você fez isso, Francisca. Estou impressionado com o que você conquistou. Este lugar é incrível, disse ele, com um brilho de admiração em seus olhos. Obrigada, Glauco. Não teria conseguido sem o seu apoio e incentivo, respondeu Francisca, sentindo a gratidão transbordar em seu coração. A presença dele sempre foi um lembrete de que ela era capaz de grandes coisas, e naquele momento, ela percebeu o quanto tinha crescido desde o dia em que o conheceu. Enquanto a noite avançava, a família de Francisca se reuniu em torno dela, compartilhando histórias de superação e momentos de alegria. O riso e as lágrimas se misturavam enquanto cada um contava como havia enfrentado seus desafios pessoais. Aquela celebração não era apenas sobre a inauguração de um restaurante, mas sobre a força da união familiar e as batalhas que haviam superado juntos. Mais tarde, quando o movimento começou a diminuir, Francisca se retirou para um canto tranquilo do restaurante. Ela olhou ao redor, vendo o resultado de tanto esforço e dedicação. Em um momento de introspecção, começou a refletir sobre tudo que conquistou e a jornada que a trouxe até ali. As memórias das dificuldades, dos medos e das inseguranças se misturaram com as lembranças de felicidade e superação. Eu sou mais forte do que pensava, murmurou para si mesma, um sorriso de realização se formando em seus lábios. A vida não tinha sido fácil, mas cada passo que deu a trouxe mais perto de seus sonhos. Quando a noite finalmente chegou ao fim, e os últimos convidados se foram, Francisca se encontrou sozinha por um momento. Ela se permitiu sentir a gratidão que a envolvia, uma emoção pura e renovadora. Com os olhos fechados, fez uma promessa a si mesma. Continuaria a lutar por seus sonhos e ajudar outros a encontrarem seus próprios caminhos. O futuro parecia brilhante, cheio de possibilidades. E assim, com o coração cheio de esperança e determinação, Francisca estava pronta para enfrentar o que quer que a vida lhe reservasse. Ela sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando.